Se hoje você sente que o dia acaba e você não viveu nada ou muito pouco do que queria, esse vídeo é para você. Teve uma fase na minha vida em que eu fazia tudo certo. Eu trabalhava, estudava, entregava resultados, mas mesmo assim eu estava perdendo a coisa mais importante da minha vida. Sabe o que é? O convívio com a minha família. E o pior, eu só percebi quando foi quase tarde demais. Eu sou Mauro Sarmento e hoje eu quero te mostrar como a gestão do tempo pode salvar a sua agenda e também a sua vida. No começo da minha carreira, eu era designer de calçados. As tarefas eram muito claras, os dias previsíveis. Dava tempo de trabalhar, de estudar inglês, de fazer faculdade e também de ser pai. A vida parecia sob controle até que aconteceu uma coisa que não é propriamente perigosa, mas que a gente precisa olhar com bastante cautela. Querer crescer a qualquer custo. Crescer sem avaliar impactos, achando que a gente é algum tipo de super-herói. Claro, né? A gente quer mais da vida. Quer crescer, quer evoluir, quer ser reconhecido, quer construir patrimônio, quer tudo isso e muito mais. Daí eu me perguntei, mas qual o caminho mais rápido para chegar nesse lugar? E foi aí que eu saí do operacional para virar gestor. Porque a gente aprendia que se ganhava melhor como líder, gestor, gerente, ou seja, algum cargo de responsabilidade. Pensando bem aqui, acho que me tornei na época uma coisa entre meio gestor e meio operacional. Algo que é muito comum em transição de carreira. Quando a gente sai do operacional para aterrissar, muitas vezes de paraquedas, no campo administrativo. E é aí, nesse momento, que surge uma coisa que ninguém te conta, que é quase impossível fazer transição sem se atrapalhar um pouco ou até sem perder alguma coisa. Você continua fazendo o trabalho antigo, que é o operacional, enquanto passa a assumir as responsabilidades novas. E como você se sente? Para começar, bate aquela ansiedade. Parece que largaram a tua mão quando você estava aprendendo a nadar, né? Tipo isso. Dá medo, dá apego e muitas vezes dá tudo errado. Teve um momento em que eu estava envolvido em 3 grandes projetos. Na condição operacional, 2 na condição de gestor, conduzindo reuniões, cuidando de indicadores, delegando, cobrando resultados. Além disso, eu estava mergulhado em diversas capacitações e cursos, pois quando bate aquela insegurança, a gente tenta estudar que nem louco, correr atrás do tempo perdido. É importante estar preparado e planejado para assumir papéis mais relevantes na sua carreira. Então, fica a dica, né? Esteja preparado, esteja planejado. Essa, para mim, foi uma grande lição. E ainda por cima, a pouca energia que me sobrava era direcionada para ser um bom pai. Daí você imagina, né? Minha agenda não parecia, de fato, uma agenda. Estava mais para uma gincana contra o relógio. E eu falo da minha experiência pessoal aqui para vocês para ajudar mesmo, né? Pois naquele momento, lá atrás, foi onde eu percebi que se eu não mudasse, o estresse ia me consumir e o burnout ia explodir. E eu até achei na época que o problema era, inclusive, a falta de esforço, né? Porque a gente aprendia que com esforço todas as coisas iriam dar certo, tudo é possível. Eu acho que sim, mas nem sempre, né? A gente precisa habilidades. Então, eu fui lá tentar fazer mais, né? Fiz mais listas, mais horas. Uma coisa que eu fiz menos é menos sono, né? Então, trabalhando à noite, trabalhando nos finais de semana, uma doideira. E hoje, eu às vezes me pego pensando no tempo que eu não vivi com a minha família, o tempo que eu perdi do convívio das minhas filhas, né? E quando eu vi, olha só, o tempo passa muito rápido e o tempo nunca volta. E se alguém acha que sim, cuidado com esse tipo de engano. Então foi quando alguém muito importante para mim, um sábio, um guru muito experiente, me disse algo também muito simples. Escolha as suas batalhas, medite nas suas motivações e aprenda a dizer não com mais frequência. Aí eu entendi aquela coisa fundamental sobre gestão do tempo. Gestão do tempo
não é sobre ter mais tempo, é sobre ter mais clareza daquilo que realmente importa. É sobre o poder de escolher, delegar bem, gerenciar com habilidades humanas e também espirituais. É se acolher e se valorizar para equilibrar a vida. Quando você entende isso, o tempo deixa de ser seu inimigo e vira um baita aliado. Daí eu comecei com um conceito muito simples: blocos de tempo. Primeiro, os compromissos inegociáveis. Eu usei um método antiguinho, mas que funciona muito, chamado método Pomodoro, que é uma técnica simples e muito eficaz de organização do tempo e também é muito bom para foco. A técnica foi criada pelo italiano Francesco Cirillo, acho que é assim, e ela ajuda a gente a trabalhar com mais concentração, menos procrastinação e também menor cansaço mental. A técnica parte de um princípio básico: o cérebro funciona melhor em ciclos curtos, de foco intenso, com pausas estratégicas. A gente escolhe uma tarefa, pode ser algo simples ou mesmo até complexo: estudar, escrever, planejar, responder e-mails, criar um projeto ou fazer uma dissertação, etc. Daí nós ajustamos um timerzinho, um relógio, um timer, para tocar em 25 minutos, e esse período é chamado de um Pomodoro. Durante esses 25 minutos, a gente fica com o foco total em uma tarefa. Nada de celular, nada de redes sociais, nenhuma interrupção, coloca até no modo avião o teu celular. Então você trabalha até o timer tocar. Mesmo que você esteja no fluxo, fluindo na tarefa, pare quando o tempo acabar. Daí então, faz uma pausa curta, de 5 minutos. Sei lá, levanta, te alonga, estica, bebe uma água, respira, enfim. Mas uma dica: evite telas nessa pausa, se possível, né? Porque a gente tá muito viciadão. Cada 4 pomodoros, faça uma pausa longa. Depois de 4 ciclos, de 4 pomodoros, uma pausa de 15 a 30 minutos. Essa técnica ajuda o cérebro a consolidar o aprendizado e evitar a fadiga. Então, Pomodoro, 25 minutos, foco total. Valeu? Depois também eu aprendi sobre a matriz Eisenhower, que é aquela que ajuda a separar o que é urgente do que é importante. Vai no Google e pesquisa para ver como é interessante. Gente querida, gestão do tempo não é mágica, é consciência. E esse é o ponto. Vem aquela pergunta, né? Quão consciente a gente está sobre o que é importante nessa vida? Mas não pensa que me tornar uma pessoa mais diligente, mais produtivo, foi uma coisa muito fácil, não. Eu tive dias muito loucos, muito caóticos, tive vontade de desistir de muitas coisas, até que eu consegui virar a chave para ser alguém com mais diligência, mais foco, com mais propósito. Eu precisei aprender a delegar, aprender a dizer não e descansar. Por quê? Porque descanso também impacta na produtividade. Com o tempo, eu recuperei minha energia, minha sanidade. Hoje, eu não posso dizer que eu usei uma fórmula mágica nem nada, só que eu posso dizer sim que eu mergulhei na experiência de tentar ser mais focado, tentar ser mais produtivo, com consciência. E essa é a sacada. Consciência é com o saber. Nesse tempo, eu acumulei lições reais que funcionaram para mim. Minha dica simples é que você comece pequeno, uma prioridade por vez, um bloco de tempo por vez, um não bem colocado que também vai se somando ao bom tempo administrado. E aí você vai começar a observar que a sua vida vai ficando mais leve, mais dominada. Dominar o tempo é meio que um superpoder, sim, e isso te torna mais competitivo nesse mundo profissional maluco, porque se você administra bem seu tempo, ele devolve o que o mundo mais tenta te roubar: a tua presença, a tua saúde e o teu propósito. Se esse vídeo fez sentido para você, por favor, compartilha com alguém que vive atucanado e não sabe mais para onde correr. E se você for bem querido, bem amável, eu te convido a te inscrever no canal para continuar essa jornada comigo. Então é isso, até o próximo vídeo.